Então, todo mundo está vendo aqui. Vamos recapitular os requisitos? Requisitos, então, nós estamos pensando no que a solução vai ter. Tá? O que ela vai ter que entregar. Então, a gente identificou, identificar todos os procedimentos que serão disponibilizados através do serviço de suporte, a gente está se referindo ao serviço de suporte administrativo financeiro, né? Por exemplo, digitalização e denominação de documentos, né? Gerenciamento de informações sobre o andamento de trabalho, né? Então, temos que mapear esses processos para saber como que a gente vai apoiá-los, né? Gerenciamento de demandas do cliente, né? Que eu tinha colocado aqui. Tem o Integra hoje, o telefone, e-mails e o WhatsApp. Vamos ver como é que a gente cria uma solução que integra essas coisas ou não, enfim, ou substitui, né? Entre nesse circuito. Ela tem que entregar alguma coisa relacionada à captação de clientes, né? Para os clientes localizarem o serviço. Agendamento de atendimentos presenciais com o cliente, né? Do advogado com o cliente. Um processo de compras, né? Para a pessoa que está na organização horizontal solicitar a compra de alguma coisa e isso ser providenciado. Processo de recebimento de honorários e prestação de contas, né? Pegada mais financeira. Processo de controle contábil, recebimentos, pagamento, conciliação, cálculo de impostos e pagamento de impostos. Contas a pagar e receber. Protocolo de documentos. Geração de documentos fiscais, por exemplo, emitir nota fiscal eletrônica, recibos ou nota fiscal de entrada, né, quando fazendo uma aquisição. Redação inteligente de petições, né, por exemplo, uma redação formal de partilha, mas a ideia aqui era ter modelos de petições diversos à medida que a gente for evoluindo o uso, amadurecendo a solução, né? Porque, em princípio, as petições, elas respeitam um processo, né? Elas têm uma formalidade que a gente pode antecipar ao longo do tempo e aí otimizar o trabalho do advogado. E serviços de correspondentes jurídicos, né? Que é o caso de ter viabilizar diligências em outras cidades ou, enfim, em outros, quando conveniente. Então, esse conjunto aqui foi tudo que a gente identificou até o momento como requisitos. O que a solução tem que fazer. De cara, vocês identificam mais tópicos que a gente não tenha observado ou algum detalhamento para os que já estão aqui? Senão, eu acho que pode... Eu sugiro que a gente pode avançar. Vamos avançar? Até porque... como eu te falei, eu tenho muita coisa que eu sistematizei e que eu vou disponibilizar. Só que como eu modifiquei, né, entreguei uma sala do Barro Preto, então estou mexendo com a mudança. E a mudança de escritório, a mudança física da localização do escritório, é como eu sempre falo, trocar pneu de caminhão em movimento, né? Então eu realmente não tive tempo. Mas para terça-feira que vem, eu já vou estar antecipadamente disponibilizando isso. Aí podemos avançar, né? Tá. Ok. Deixa eu ver, alguém me chamou aqui no WhatsApp. Não foi... Tá. Chegando aí, né? Bom, então vamos lá. Partes interessadas e fatores externos. O que nós queremos identificar aqui? De toda pessoa, instituição ou fator externo, como, por exemplo, um fator externo seria uma legislação a qual nós temos que comprovar conformidade, né? Então, vamos identificar partes interessadas e fatores externos, tá? Vamos começar. Quem que são as partes interessadas da solução que a gente vai disponibilizar? Por exemplo,
advogados, membros da empresa horizontal, né? Advogados, membros da empresa horizontal. Seguindo esse raciocínio também, nós temos equipe administrativa. Equipe administrativa. Da empresa equipe administrativa. Caberia uma coisa mais abrangente? Sim, claro. Manda ver. Como profissionais liberais, de modo geral? Profissionais liberais? Porque esse serviço pode atender a qualquer tipo de empresa. Inclusive professor para lançar nota, viu, Alves? Nossa Senhora. E para corrigir prova? Aí, ô Dax, criar um aplicativo de corrigir prova. Belezura. Tá, profissionais liberais. Isso aqui parece mais uma visão de futuro, né? Outros tipos de profissionais. Mas qual é essa ideia do café e leite? Sim. Entendeu? Lá no café, por exemplo, poderia estar disponível vários tipos de serviços. Entendeu? Legal. Legislação que a gente tem que ter conformidade. Estatuto da OAB. É um instrumento. Código de ética da advocacia. O que mais? Posturas municipais, né? Posturas? A legislação municipal. Legislação municipal, principalmente quando se pensa em lojas físicas, né? Estabelecimentos físicos. Também a legislação estadual. Então, legislação estadual e municipal, né? Federal não entra também, não? A federal específica que regulamenta isso é o Estatuto da OAB e o Código de Ética da Advocacia, né? Lógico, aí entra... por exemplo, se montar uma cooperativa. A legislação... pode incluir aí legislação federal, estadual e municipal, né? Colocar o seguinte aqui, ó. Legislação federal, estatuto e o Código de Ética, legislação estadual e municipal. Isso, que aí é múltipla, né? Várias. Bom, vamos ficar com uma referência para elas. O que mais? O coworking, é um envolvido, é um stakeholder? O Casa Guaja? O cliente do advogado, clientes dos advogados são interessados. Por exemplo, o site, o Integra, eu uso, meus clientes usam. Sim. Eu diria até que esse aqui é um dos principais partes interessadas do projeto. Porque o projeto vai melhorar a experiência deles de alguma maneira, né? O que mais? Podemos seguir adiante? Se vocês identificarem mais itens, é só voltar ali, tá? Que a gente coloca. Tá? Vamos identificar... Bom, então agora vamos identificar a equipe. Equipe é todo mundo que vai trabalhar efetivamente nesse projeto, tá? Então, por exemplo, Marco Aurélio, equipe, Dax, Aulus, Samara, Adriano Noleto, Rosana Calil. A Rosana é analista de requisitos e de negócios, então ela tem uma capacidade diferenciada de entender os requisitos e ajudar a gente a converter isso em sistemas, em especificação de sistemas.
Tá. Quem mais? Trabalhando mesmo. Vilca. Hã? Wilton. Wilton. É com V ou W? V. Assim? Tá. O Wilton é de TI, né? Tá. E manutenção de equipamentos. Tá. Que é essencial. Tá. A Flávia, né? Flávio? A Flávia, ela trabalha no seu escritório uma aí. secretária, trabalha no escritório, é uma secretária, embora o talento dela seja mais amplo, né? Tá. E eu quero ver se a gente consegue ampliar isso. Tá ok. Mas, por enquanto, é secretariado. Bia. Qual o papel da Beatriz? Gerente financeiro e administrativo. Ela, quer dizer, profissional, ela é o administrativo e financeiro. Ela sempre trabalhou com isso. A Érica entraria junto com a Flávia no secretariado. A Érica também é. Tá. Assim ou com C? Com K. Com K. Não com K mesmo. E também a Sueli, né, Alves? A Sueli também aí no secretariado. Tá. Beleza. Esse pessoal que nós demos o nome por fim é o pessoal físico de Belo Horizonte. Sim. Tá. E tem, obviamente, a Raquel, que é advogada também, né? Ela ainda não participou de nenhuma interação, mas está presente. Está presente em tudo. Tá. Ok, ó, Rosana Calil, então, aqui, analista de negócio e requisitos. Adriana é desenvolvedor. Bom, vamos continuando? Vamos. Premissas, então. Só um detalhe, né? Quer dizer, essa equipe ela pode se modificar aí no desenvolvimento. Então, só refazendo o registro para as pessoas que assistirem esse áudio não se sentirem excluídas. Sim, né? claro. Porque o conceito nosso é que as pessoas estejam bem-vindas. Aí eu acrescento também na equipe a Terezinha. Que é? A Terezinha é administradora e psicóloga. Eu pedi a ela para me ajudar numa elaboração de treinamento da equipe de Belo Horizonte. Nós estamos um pouco descoordenados. Tá. Ok. Então, por enquanto, essa é a equipe. Vamos às premissas, então. As premissas são coisas que a gente considera como condições para a realização do trabalho dentro do que a gente está se comprometendo, né? Então, por exemplo, um exemplo de premissa, né? Vamos assumir... Dax, desculpa interromper de novo, mas no administrativo e financeiro também tem o Ademir, que participou da primeira interação. Tá. Ele está um pouco sumido, mas... Ademir. É o mesmo da Bia ali, né? Sim. Depois eu dou uma normalizada aí nas informações. Tá bom. Tá? Premissas. Então, bom, vamos assumir que não vamos ter recursos para contratação de pessoas, né? Isso é uma premissa que as pessoas que vão atuar no trabalho vão trabalhar de forma voluntária
na execução do projeto, né? Eu acho que a gente pode assumir isso como premissa. Concordam com o que está escrito aqui? Eu concordo, eu apenas observo e registro o meu compromisso de colocar os recursos da advocacia no desenvolvimento de todo o projeto, né? Porque, então, por exemplo, vamos traduzir. Uma coisa é esse trabalho que a gente está fazendo, né, de elaboração do projeto. Outra coisa é a construção efetiva dos meios de geração de renda, igual a gente está fazendo aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, está o Aulos, está a Érica, a Flávia, o Vilton, né, a Raquel, a gente está muito empenhado na construção do escritório. Então, é óbvio que o meu compromisso é esse, né? Receita do escritório poderá ser usada para financiar o desenvolvimento da solução. É isso? Isso. Eu coloquei um poderá, porque depende de ela vir a existir mesmo e ser viável aplicar, enfim, tá? Mas assim, vou deixar como uma premissa que poderá. Tá bem. Mais premissas. Eu acho que é aquela história que a Alice colocou numa interação, né? Fio do bigode. O compromisso... A fidelização. Liberdade com autonomia. Pode ser? Pode ser. Os envolvidos assumem o compromisso de dedicar energia ao projeto no seu tempo, dentro das suas possibilidades, né? Disponível. O que mais? Bom, se a gente for identificando novas, a gente vai colocando. O que eu coloco, né? Eu estou reiterando isso porque eu, por exemplo, eu tenho compromisso com todos vocês, né? Eu estou muito empenhado em que esse trabalho ele seja construído coletivamente, mas que também o resultado do trabalho seja apropriado coletivamente. O compromisso e responsabilidade é uma premissa. De todos os participantes. E a solidariedade com o grupo, né? Principalmente a solidariedade. Vamos verbalizar o solidariedade. Os envolvidos assumem. Se responsabilizam.
São responsáveis, né? Por fazer o projeto acontecer? Não, Não. não, Por... são responsáveis pela solidariedade. É que é um compromisso com o outro. Pela solidariedade construtiva com todos os membros. Isso. Um responsável pelo outro. Você sabe o que significa a palavra responsabilidade? Diga, filósofo. Responsa é uma forma de rezar no canto gregoriano. Ah, Então, quando o cara canta lá, 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 o outro fala e dá continuidade no salmo. Então, responsabilidade é a habilidade de responder quando você é chamado. legal. Então, você precisa de outro mandato, sabe? Tá. Bom, entregas. Vamos prosseguir as entregas? Entregas é o que efetivamente vai ser gerado no projeto e disponibilizado para o empreendimento. Então, por exemplo, eu acho que uma das primeiras entregas poderia ser mapeamento dos processos de negócio. Procedimentos, né, Adalves? Dos procedimentos que serão viabilizados pela solução, tá? Esse é uma entrega, ou seja, nós vamos estar ao longo dessa semana e da próxima já caindo, matando em cima de mapear todos esses processos que a gente pretende vender dentro do pacote de serviços, né? Então, essa é uma das primeiras entregas. Depois disso, a gente poderia se concentrar, de repente, em montar uma visão geral da aplicação, dos requisitos, né? Identificar histórias de usuário identificadas desenho conceitual da interface da aplicação, vou chamar isso de wireframes, ou seja, nós vamos mapear os processos. Aqui nós vamos estar numa linguagem mais processual de sistema, né? Aqui a gente identifica as histórias de usuário. O que é uma história de usuário? São efetivamente as funcionalidades que a gente espera ter na aplicação. Então, uma história de usuário a gente poderia chamar de documentação de despesas realizadas, por exemplo. Então, eu, como advogado, preciso registrar todas as despesas realizadas e catalogá-las conforme o necessário para controle posterior, né? Que é o que você falou aqui em cima, nos requisitos. Aqui, cadê? Geração de documentos fiscais, redação inteligente de serviços correspondentes, processo de recebimento de honorários. Compras, aqui. Digitalização e denominação de documentos, certo? Então, por exemplo, isso aqui poderia ser uma história, né? Quando eu tenho um documento relacionado à despesa, eu tenho que poder tira foto, coloca a denominação e tal e arquiva no sistema. Né? Isso é uma história, digamos assim. Nós vamos ter que identificar todas as histórias que o sistema vai ter. Tá? Essa aqui foi só um exemplo de uma delas. Né? Então, buscar demanda, né? Isso. Tá? Então,
histórias do usuário identificadas, né, documentadas, aliás. Então, nós vamos mapear os processos aí, dizer o que vai ficar no sistema, então, né? Aqui é o processo como um todo, seja a parte dele que é feita em sistema, seja a parte que é manual, do trabalho do dia a dia. Aqui quais os procedimentos dos que a gente identificou lá vão virar sistema, aplicativo, né? Uhum. E aí, um rascunho da cara do aplicativo, das funções que a gente estiver implementando, tá? Não necessariamente a gente vai identificar todas as histórias para depois fazer todos os rascunhos, né? A gente pode, por exemplo, mapear um primeiro processo, a gente já pode liberar esse processo, já mapeia, já especifica as histórias que vão virar sistema e já vai rascunhando as histórias dos que já foram identificados e documentados, né? Então, assim, é um trabalho interativo, né? Aliás, iterativo, feito em iterações, né? Uhum. Depois do desenho conceitual da interface da aplicação, a gente vai entregar a aplicação em si, né? Os módulos da aplicação. É a solução, né? Então, se a gente vai ter em algum momento um aplicativo funcionando no ambiente produtivo, então uma das entregas que a gente vai precisar é o quê? O servidor, o ambiente produtivo, né? Ambiente produtivo disponível, ou seja, máquina virtual em algum servidor, servidor web, enfim. Vou deixar restrito aqui, que isso é uma atividade mais técnica, mas uma das coisas que a gente vai ter que fazer em algum momento aqui vai ser disponibilizar um ambiente servidor para hospedar a aplicação, né? Treinamento de usuários. Entra aí? Treinamento de usuários é uma entrega principal. E aí eu pego um exemplo do próprio Integra, né? O sistema que eu uso. A falta de treinamento e de aprendizado no início do uso do sistema me gerou um gargalo produtivo enorme agora. Então, eu estou tendo que refazer várias coisas, estou tendo que treinar uma equipe, e é por isso que a Terezinha está entrando para ajudar, né? Porque eu preciso corrigir esses gargalos, eu preciso gerar o treinamento da equipe envolvida, para que não apenas a gente consiga desenvolver esse projeto, mas que a gente também consiga operacionalizar o que já está acontecendo, né? Como eu digo sempre, qualquer alteração na organização física ou funcional do escritório de advocacia é como você trocar pneu de caminhão em movimento. Sim. Tá. Adicionei aqui também montagem do ambiente de desenvolvimento, tá? Que é o ambiente onde a gente vai colaborar em torno do desenvolvimento do aplicativo. Mas a equipe de desenvolvimento, no caso da colaboração no código-fonte, mas também diz respeito a disponibilizar a aplicação para vocês testarem, por exemplo, né? Então, estou colocando tudo dentro dessa caixinha aqui. Então, vamos lá, mapeamento dos procedimentos, história de usuário documentados, eu vou colocar assim, requisitos. Requisitos funcionais e história de usuário. Sei lá se vamos ter outros requisitos. Desenho conceitual da interface, ambiente de desenvolvimento, ambiente produtivo, aplicativo funcionando no ambiente produtivo, treinamento dos usuários, tá? Sendo que isso aqui
isso aqui e isso aqui vai ser feito, aliás, isso e isso vão ser feitos iterativamente, né? Tipo, priorizamos um módulo da aplicação, fazemos tudo isso para aquele módulo, né? Bom, acho que isso aqui já descreve mais ou menos o tipo de coisa, os principais marcos que a gente vai ter em termos de entregas, né? Uhum. Se vocês identificarem outras coisas ao longo do tempo, só trazer para cá. Restrições. Podemos passar para restrições? Podemos, deixa eu só te perguntar uma coisa, Dato, porque você domina o conhecimento desses conceitos, né? Sim. Para a gente estudar isso e conseguir entender os conteúdos, tem alguma indicação que a senhora nos faz? Existe um livro chamado Project Model Canvas. Ele é do José Finocchio Júnior. Ele explica como usar essa ferramenta de planejamento que nós estamos usando. Tá. E abordando especificamente quais são as restrições, restrições dizem respeito ao que delimita a forma como a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, tem coisas que não tem como contornar, ou seja, elas definem requisitos de como a gente vai trabalhar, então elas podem constar aqui. Uma restrição é quase como pode se assemelhar a uma premissa, né? Com a diferença do seguinte: uma premissa é uma coisa que você assume que vai ser uma realidade. Então, só que ela pode não se tornar, ela pode não se concretizar. Então, caso ela não se concretize, ao longo do projeto pode ser necessário disparar medidas de gerenciamento de risco para viabilizar que aquilo aconteça, né? Para garantir que a premissa esteja valendo. No caso de restrições, não. No caso de restrições, são coisas que não tem como ultrapassar. Por exemplo, restrições. A empresa de advocacia só poderá ter sócios advogados, né? A empresa de advocacia não pode fazer propaganda, não é? Não pode fazer propaganda. E aí já tem uma restrição legal também, que aí nós vamos ter que corrigir, inclusive, o nome empresa de advocacia. O Código de Ética proíbe qualquer formatação mercantil da advocacia. Então, nem se chama empresa, pode se chamar, troca ali, empresa por escritório. Escritório, como assim? Em vez de empresa de advocacia, escritório de advocacia. Ah, sim. Nesse primeiro aqui? No primeiro e no segundo. Em todo momento que falou empresa, tem que ser escritório. Código de Ética proíbe qualquer formatação mercantil do nome advocacia, é isso? Tá certo? Tá. Ok. Riscos. Podemos partir para os riscos? Sim. Então, riscos são coisas que podem ou não vir a acontecer. E aí, elas acontecendo, essas são condições que podem vir ou não acontecer, e se elas acontecerem, elas podem provocar um prejuízo ao projeto ou um benefício ao projeto. Poderíamos ter riscos positivos também, ao invés de negativos, né? Então, por exemplo, se nós definimos aqui, premissas, membros da equipe estão dispostos a trabalhar sem remuneração objetiva pelo trabalho durante a etapa de desenvolvimento do negócio. Riscos associados, por exemplo, falta de remuneração pode dificultar acesso às pessoas que trabalharão no projeto, né? Que elas eventualmente vão precisar se dedicar demais a outros trabalhos e podem vir a não ter tempo para o projeto, né? Sim. Então, vamos lá. Ausência de remuneração
objetiva durante a etapa de desenvolvimento poderá causar resultar em dificuldade de acesso às pessoas que trabalharão efetivamente no projeto, pois aumentaria a probabilidade de estas pessoas precisarem assumir outros trabalhos que a remunerem durante o período. Quando o sistema, a solução estiver rodando e gerando receita, aí esse risco aqui diminui, né? Aí a probabilidade maior vai ser de que a gente não passe. Mas enquanto tiver nessa fase que não tem receita, a gente tem que estar na fé, né? Na fé e na confiança. Outros riscos de problemas. Eu não sei se chega a ser um risco de problema, mas essa discussão que houve a semana passada sobre acesso à internet, isso é uma coisa que já está engavetada e dentro de pouco tempo sai. Sobre limitar acesso à internet? Isso. Nossa, espero que isso nunca aconteça, credo, um retrocesso. Um retrocesso total. Nossa. Mas não sei se é um grande risco, né? Porque uma vez que você não tem acesso às informações, ou se elas se tornam caras, muitas vezes se torna viável. Tá, então como é que a gente formula esse risco? Elevação de custo de uso de internet. Devido a ações políticas no nível regulatório. Nossa, se nós estamos conscientes de que temos uma péssima educação no Brasil, imagina uma péssima educação sem acesso à internet para todo mundo, só para quem tiver dinheiro. Aff. É isso aí. Deixa a galera queimar. Vamos lá. Também nós temos custos associados a colocar a solução no ar depois, né? Então, se não gerarmos receitas para bancar esses custos, a infraestrutura pode sofrer com isso. Bom, depois a gente evolui isso aqui. Mas põe só para a gente ter uma ideia, a questão do custo de implantação. Custo de implantação e manutenção operacional da solução poderá incidir antes de a solução começar a ser monetizada. Há um risco aí a necessidade de membros do projeto financiarem com a solução com recursos próprios, né? Aí, no caso, se a gente chegar numa situação na frente que temos que gastar recursos para botar no ar, não tiver ainda monetizado o negócio trazendo dinheiro, nós teríamos que investir recursos próprios. De cara, assim, a gente poderia, por exemplo, se a gente for optar pelo uso da Amazon, a Amazon tem um período chamado de free tier, né? Uma categoria grátis.
Então, a gente pode colocar o Advocacia Azul no ambiente da Amazon e por um ano ele pode continuar sendo gratuito, né? Então, isso viabilizaria que a gente colocasse a solução no ar em uma etapa conceitual. Gratuito mais ou menos, porque caso ela só continua gratuita até um nível de utilização, que já é muito mais do que um acesso simplista aí de nós brincando, né? Ou seja, a gente vai, em princípio, conseguir colocar sem custo de servidor de nuvem essas coisas num primeiro momento, para ir amadurecendo conceitualmente, e aí depois desse período, ou se antes do período de um ano a gente começar a bombar muito, aí a gente vai começar a ter que pagar. Só que se começar a bombar muito, vai querer que nós estamos recebendo recurso. Então, uma coisa cobre outra. E aí eu imagino que para tudo que a gente está fazendo aqui, a gente não vamos chegar a gastar algo como R$500 por mês. Tá? No pior, assim, no pior dos casos, eu acho que o Advocacia Azul gasta uns 500 conto por mês, se tiver já bombando, né? Para gastar mais que isso, aí precisaria bombar muito mais, o que seria muito mais recurso também. Então, acho que isso aí não é um risco que necessariamente vai nos prejudicar. Mas nós não podemos... Isso precisa estar mapeado para a gente não perder isso da linha divisada. Essa é a ideia de registrar os riscos, né? Para a gente estar revisitando esses riscos ao longo do tempo, né? E sabendo... monitorando, podendo tomar a decisão de fazer algo caso identifique a necessidade. Tá. Um risco que a gente tem que considerar é a concorrência, né? Concorrência? Concorrência, por exemplo, a Associação dos Advogados de Minas Gerais está criando um coworking, uma prestação, não é nem um coworking, né? Concorrência com outros serviços, como o próprio Integra, né? A OAB, sindicatos de advogados, associações de advogados. Tá. Mas e aí a concorrência com outros serviços, ela representa um risco como? Ela representa um risco. Vamos pensar aqui, ó. O Integra, a arrecadação hoje do Integra, eu estimo em 11 milhões de reais por mês. Tá? Quem arrecada 11 milhões, se tiver sabedoria, pode tornar o seu produto imbatível. Né? Eu não acredito, não, sabe? Pode sim. Pode. Mas eu trabalhava numa empresa que era o líder de mercado e não conseguiu fazer isso, que foi a Nokia, né? Então, assim, pode. Não é garantido, mas pode. Pode. É um risco que a gente tem que considerar, evidente. Né? A própria OAB, né? Concorrência com o Work, Integra, OAB, associações de advogados. Mas não deixa de ser positivo também, né? Que sim. Você mira no que está na frente para você poder passar, né? Não sei se são concorrentes necessariamente, porque quando a gente está considerando um ambiente aí a existência de outros players acaba beneficiando o ecossistema, né? Porque você passa a ter uma alternativa tradicional. Isso. Mas não deixa de ser uma coisa para se preocupar, mas assim, mas eu vejo mais positivo. Só coloquei assim, a concorrência pelos serviços pode limitar acesso a clientes mesmo, né? A clientes. É isso aí. Só para a redação de um risco, ela tem que envolver se uma condição for verdadeira e ela, o que ela vai causar, né?
Aí, a partir dessa concepção, você identificar ações de mitigação, ou seja, para evitar que um risco ocorra, né? Ou ações de contingência, que caso aconteça algum problema, a ideia é você, se você tem análise de riscos, gerenciamento de riscos, você já define ações para o caso de riscos ocorrerem, né? Bom, então vamos partir agora para a linha do tempo do projeto. A linha do tempo, ela vai ter uma relação muito grande com os grupos de entregas, tá? Por exemplo, se nós temos um grupo de entregas que é mapeamento dos procedimentos que serão viabilizados pela solução, qual é a data que a gente pretende terminar de fazer esse mapeamento aqui? Tá. Então, vamos fazer o seguinte, grupos de entregas e linha do tempo aqui. E linha de tempo. E aí, eu vou matar isso aqui e nós vamos botar a data aqui. Tá? Ótimo. Alvo, a gente muda esse planejamento ao longo das reuniões como essa de hoje aqui, caso a gente identifique que algo não vai poder acontecer em hipótese alguma, beleza? Beleza. Então, data para a gente mapear todos os processos que vão ser viabilizados pela solução. Hoje nós estamos no dia 26 de abril. 26 de abril, terça. Deixa eu abrir. 31 de maio. 31 de maio. Boa. Vou botar aqui 31 de maio. 31/05/2016. Tudo mapeado. Tá. Requisitos funcionais e histórias de usuário documentadas. Se nós vamos mapear esses procedimentos aí até 31/06, imagino que nós vamos ter terminado todas as histórias até, vamos botar mais 2 semanas aqui, meados de julho. Ali você colocou 31/06, a minha meta... Não, é 31/05 aqui. É do 5. Tá, então 31/05 terminar. Isso não quer dizer que essa outra aqui de baixo de requisitos funcionais precise começar apenas lá em 31/05. Não. Né? Porque nós vamos mapear algumas coisas e vamos liberar para cá. Né? Eu acho que pode ser trabalhar as duas coisas juntas. Eles vão ser trabalhados juntos. Vou mudar então, já que eles vão ser trabalhados mais ou menos juntos, vou mudar 2 semanas no máximo a mais para esse outro aqui e para esses dois aqui, né? Então, 15 de junho. Isso. 15/06. Deixa eu só ver se isso não cai no meio de um feriado, alguma coisa assim. Mas isso não, 15 é no meio de semana. Tranquilo. 15/06. E aí os wireframes? 15/06 também. Uhum. Tá? Vai ser tudo mais ou menos em paralelo isso aqui. Para não perder aqui, identifiquei mais um risco. Falta de profissionais com os perfis necessários ao andamento, à realização do projeto. Então, pode causar lentidão, né? Se faltar pessoas com os perfis adequados. Por exemplo, nós precisamos de pessoas para trabalhar no desenho da experiência do usuário, pessoas de web design, por exemplo, né? Desenvolvedores de software, né? Por exemplo, eu atualmente estou com muita demanda de trabalho, então, e o Adriano também eu sei que ele é bastante demandado. Então, é um risco o projeto depender só de nós como codificadores. Uhum. O que eu imagino que nós podemos fazer? Nós avançamos com essas etapas iniciais e, eventualmente, já rascunhando softwares e coisas assim,
de maneira a deixar o trabalho mais tangível para a gente, logo na sequência, começar um trabalho de recrutamento. Então, vamos fazer uma chamada aberta para os desenvolvedores, designers e pessoas que possam colaborar, e aí vamos nos preparar para conseguir trazer essa gente para dentro e articular eles para trabalharem colaborativamente. Tá? Então, assim, tem uma ação que a gente tem que fazer em breve, que é de trazer mais gente para trabalhar no projeto. Tá? Então, aí eu, inclusive, colocaria como uma ação, aqui um grupo de entrega, contratação de novos profissionais. Não, vamos deixar no risco por enquanto. Se a gente identificar novas entregas com o objetivo de diminuir a possibilidade do risco acontecer, a gente muda o planejamento, tá? O importante é que toda vez que alguma coisa daqui vier a ser mudada, nós todos precisamos estar cientes. Tá? Porque senão os prazos que a gente está dizendo e as coisas que a gente quer entregar nesses prazos não vão estar fiéis. Ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento vai ser montado também ao longo desse primeiro mês. Então, eu vou colocar como meta aqui, colocar 31 de maio para termos um ambiente de desenvolvimento. Tá? Que é o servidor na Amazon, código-fonte num servidor que os desenvolvedores possam colaborar, todas as políticas de segurança implementadas e tal. É um techniquez aqui, eu não vou investir muito agora, tá? Mas isso aqui é infraestrutura para o time trabalhar, tá? Mas mais especificamente para o time de desenvolvimento, apesar de que o mapeamento de processos não vai ser os developers que vão tocar. Ambiente produtivo, vamos colocar então que ele tem que estar pronto lá pelo final de junho. Isso. Tá? Então, vamos colocar aqui 30 de junho de 2016. Tá? A atividade também corre em paralelo com outras coisas, né? Aplicativo funcionando no ambiente produtivo. Uma primeira versão, né, com funcionalidades mínimas. Então, vamos colocar aí 31 de julho. Primeira função de aplicativo disponível no servidor, pode ser? Uma interface para cadastrar as pessoas, talvez, enfim. O importante é o seguinte, nesse momento aqui nós não vamos ter, vou colocar assim, ó, a primeira versão do aplicativo funcionando no ambiente produtivo. Isso aqui vai ser 31/7. Aplicativo entrando em beta, ou seja, ele já está com todas as funcionalidades disponíveis e aí vamos começar a testar ele, sei lá, em algum modelo gratuito ou fazer uma validação de piloto. Então, a diferença entre esse aqui é a primeira versão de aplicativo rodando em servidor. Aqui terminamos o projeto, a primeira fase do projeto terminou, tá? Então, esse aqui vai ser quando, hein? Final do ano? Dezembro? Aí, né, eu não tenho elementos práticos para aferir isso. Vou colocar o seguinte, vamos colocar 30 de novembro, então, aqui. Ó. 2 meses, né, depois da primeira versão. Isso, novembro, 3 meses, né? Tá, mês 8, 9, 10, 11, 4 meses, né? 4 meses. Na realidade, daqui até aqui, nós pretendemos dividir o trabalho em sprints de 2 semanas e a cada 2 semanas a gente vai entregar uma função nova. Tá? Ou uma ou mais funções novas. Tá? Então, vai ficar gradualmente aparecendo o código no servidor durante essa etapa aqui. Treinamento dos usuários.
Então, ele precisa acontecer para o aplicativo entrar em beta. Então, eu diria que nós precisamos treinar o usuário até dia 15 de novembro. Uhum. Tá? 15/11/2016. Tá? Então, olha nosso pequeno cronograma aqui. Ele tem alguns marcos mais incidentes aqui no início e no final, né? Porque o meio, ele vai ser sprint de 2 semanas, tá? Então, primeira entrega objetiva dos processos, dia 31 de maio, aí mais 15 dias, os requisitos todos do que é o aplicativo. Então, voltando aqui, ó. Isso aqui é como que o negócio funciona. Isso aqui é como que os aplicativos que apoiam um negócio vão estar funcionando, né? Aqui diz respeito ao aplicativo, a especificação de como vai ser o aplicativo. Aqui diz respeito ao processo que o aplicativo vai apoiar, né? E aí desenha a cara do desenho conceitual. Ou seja, outra entrega que faltou aqui é o web design, né? Vou considerar o seguinte, o web design nós vamos incluir no pacote das coisas que vão ser mensais, tá? Só para a gente não... Agora ainda está muito conceitual, então a gente acho que esse nível de granularidade de informação sobre as entregas já atendem à nossa necessidade inicial de planejamento, tá? Lembrando que esses prazos podem mudar, né? A gente não tem ainda uma visão sobre quem são todas as pessoas que vão estar disponíveis para trabalhar. Bom, todos acham consistente esse cronograma aqui? Eu estava pensando aqui, Dax, nessa questão do treinamento dos usuários, seria necessário criar algum caminho, algum roteiro, algum vídeo, alguma coisa assim, para poder viabilizar, né? Ou seja, talvez um poderia entender o processo, 2, 3, e criar métodos de reprodução desse processo. Eu diria que nós temos que treinar diferentes públicos. Os advogados que vão usar o serviço vão precisar um tipo de treinamento. Claro, treinamento pode ser um vídeo, né? Pode ser um vídeo instrucional e depois um workshop presencial, enfim, a gente vai bolando, né? Outro público, pessoal que vai trabalhar no back-office, né? Nos bastidores da empresa de administrativo financeiro, né? Dos processos de suporte. Essas pessoas vão ter que ter um treinamento para saber como que o aplicativo vai funcionar, né? Por exemplo, o advogado vai ter sido treinado para registrar uma nota fiscal e colocar as informações dela, né? O administrativo que vai processar isso e dar a entrada nos processos de controle contábil e tal, enfim, né? Essa pessoa também vai ter que ter um treinamento sobre como usar o aplicativo para fazer isso. E os clientes dos advogados, por exemplo, também, né? Já que o aplicativo vai ter uma interface para captação de cliente, então acredito que nós temos que bolar também uma experiência de capacitação na forma de vídeos, potencialmente também, dando um exemplo, né, mostrando para a pessoa como é que ela interage com o seu advogado através dessa solução, né? O Integra, por exemplo, tem os tutoriais para os usuários internos, mas eu não vi, pelo menos, nenhum tutorial agradável para o cliente. Sim, então, nós estamos bolando uma experiência que tem essa pegada também, né? Que ela vai ter a coisa que é tradicional, que são esses processos, esses procedimentos aí, mas ele vai ter uma pegada de ser a melhor experiência para os advogados, de maneira a habilitar que eles, na forma mais ambiciosa da ideia, que eles nem precisem escritório ter, né? Que eles consigam ter todas ou a maior parte das facilidades que eles precisariam de forma a dispensá-los de uma estrutura administrativa muito grande por trás. E dentro do princípio da alteridade, quanto mais simples, mais acessível. Porque essa linguagem sua é muito ET. Eu falo que muitas vezes você vai pegar um tutorial, mas se você não tiver
um gabedal de conhecimento igual você não tem nada que as pessoas estão falando. E geralmente o advogado, uma pessoa simples, ela quer que as coisas funcionem, que é praticidade do processo. E, inclusive, eu vou além. Eu acho que a gente precisa de pessoas, nesse caso, para desenvolver esse material de educação ao usuário, precisamos também de advogados, né, de pessoas com esse tipo de conhecimento, e, além disso, pessoas com noção de design, né, e de experiência de usuário para projetar uma experiência que seja acessível, né? Concordo com o que vocês falaram. Aqui a gente está num nível técnico alto no âmbito do projeto. Bom, custos. Os riscos não acabaram, tá? Uma lista aqui, nós identificamos 5 principais iniciais, mas provavelmente a gente vai, ao longo do projeto, nós vamos ter muito mais riscos identificados e trabalhados. Eu imagino que a gente vai precisar ter um lugar para armazenar uma lista de riscos, tá? E aí cenas dos próximos capítulos. Com certeza. Custos. Que tipo de custos a gente vai ter no projeto? Custo de infraestrutura de TI, da infraestrutura de TI necessária, né, para operacionalizar a solução. A capacidade do servidor está intimamente relacionada à quantidade de pessoas que operam o sistema? Reformule um pouco, por favor. Professor, para eu ter uma central dessas, está certo que todas essas informações vão estar depositadas na nuvem, não é isso? Isso. Mas a nuvem vai cobrar um serviço, vai cobrar algum valor para disponibilizar, para manter a aplicação no ar para nós. Mas eu vou ter que ter uma central que consiga viabilizar e enxergar tudo que está acontecendo no meu sistema. Sim. E aí, para isso, nós precisamos colocar ela rodando num lugar que esteja disponível para todos, né? E sim, se tiver muita gente acessando, aí nós vamos ter mais custo de hospedagem. Se tivermos menos, vai ser menos custo. De qualquer maneira, esses custos não são inviabilizantes, né? Sim, mas existem. Outros custos que a gente vai ter: mão de obra especializada. Apesar de não estarmos pagando objetivamente pessoas que vão desenvolver, ou pelo menos nesse estágio, isso não quer dizer que a gente não tome uma decisão, não vai dar, vamos ter que investir dinheiro para contratar uma equipe. Tá? Então aí mudou a premissa, né? E vamos contratar gente. Aí, nesse caso, muda um pouco isso aí. Mas essa é a realidade atual do Brasil, é a falta de profissionais que tenham conhecimento. Né? E é custo. E além disso, nós não estamos pagando. Agora, né? Além disso, é escassa, né? Então aqui custo com mão de obra. Especializada, né? Que mais? Custo de infra. Custo de manutenção não entraria? Custo da infra. Tá dentro da infra. No geral, em termos de custo imputado ao projeto, efetivamente, eu acho que é só o custo de infraestrutura, né? O resto, acho que nem cabe registrar nesse momento custo com mão de obra, porque a mão de obra vai ser voluntária. Tá? A não ser que nós tomamos alguma decisão de mudar isso no futuro. Por exemplo,
nós podemos trabalhar nesse business case aqui, né, nesse projeto, e concorrer a algum dinheiro de capital de investimento para o projeto para a gente efetivamente contratar pessoas para executar isso aqui. Podemos fazer isso também, né? Nós estamos, nesse momento, trabalhando com voluntariado, mas podemos viabilizar contratação de pessoas. Então, por enquanto, eu vou colocar fora isso aqui, só custo de infraestrutura de TI. Tá? Por enquanto é isso. Então, o interessante agora, eu acho que eu apaguei sem querer aqui. Temos uma visão superficial que eu diria que nós vamos amadurecer do planejamento, mas nós já temos todo o nosso produto, né? Nós já temos a visão de todo o nosso plano. Então, produto. Dentro do contexto dessa técnica e ferramenta que a gente está usando, o produto é o que efetivamente vai ser o produto final do projeto. Tá? Então, qual vai ser o produto final aqui? É um serviço de nuvem, serviço de suporte para escritórios, para advogados, né? Advogados rodando na nuvem. E vai ser saída desse projeto também alguma coisa fora esse serviço? Sim. O quê? Porque, olha só, hoje eu estive lá na sala da OAB do Fórum e eu vi vários advogados, assim, filas de advogados, dependendo da disponibilidade da OAB para fazer a petição. Eu senti de vários advogados assim, uma certa frustração de não conseguirem fazer isso. Então, eu acho que um produto que vai ser consequente, que está ligado à questão de treinamento do usuário, é uma espécie de curso para advogados, alguma coisa assim que gere a dignidade perdida. A dignidade perdida? Aí eu não entendi. O advogado, normalmente, ele é muito altivo, ele é muito independente pela própria natureza da profissão dele. Então, quando o advogado ele fica diante de uma realidade com a qual ele não é capaz de lidar, ele perde essa dignidade inerente à profissão dele. Então, igual uma vez eu joguei a toalha, assim, né? Quando eu não consegui, eu fiquei 4 horas tentando protocolar eletronicamente uma petição no TST. Aí teve um momento que eu pensei assim, estou fora da advocacia, acabou a minha profissão. Né? Então, um curso de treinamento de advogados, eu acho que isso pode ser uma consequência. Eu acho que isso aí é um requisito, tá? Me soa isso como uma coisa que é um requisito e ele está previsto como uma entrega para isso. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar esse teu feedback sobre a forma desse treinamento como estando incluído aqui. Tá? Que tem essa função, esse treinamento aqui. Ele não está especificado o que é nesse treinamento, a parte do advogado, a parte do cliente, ou a parte da pessoa do administrativo, mas o treinamento vai ser para todos eles. Para você ter uma ideia de conteúdo disso que eu estou falando. O Integra. Tá? Quando eu comecei a usar o Integra, ele não é sedutor, não, sabe? Aqueles tutoriais, ele não atrai, ele não dá muita vontade de trabalhar com o sistema. Tá?
eu passei a trabalhar por enxergar que seria impossível advogar sem um tipo de sistema desse. Mas eu achei ele assim, muito distante, muito pouco prazeroso, muito complicado, né? Tanto que o que eu fiz? Eu pedi ao Mike Batista, que era um jovem estudante que trabalhava comigo, que estava fazendo estágio comigo, eu falei, Mike, estuda esse negócio, aprende a usar o sistema e depois você me dá aula. Né? Por quê? Porque eu com minhas obrigações, com prazos, com as pressões, eu não ia ter paciência, tempo, vontade de aprender aquilo. Então, o Mike ficou lá 2 semanas estudando o sistema para ele entender o funcionamento e a demanda. Aí, depois, quando ele passou por esse aprendizado intensivo, aí ele começou a me explicar dentro daquilo que a gente estava fazendo. Aí foi quando eu comecei a aprender, e ao começar a aprender, eu entendi a lógica do sistema, e hoje eu tenho um domínio razoável das ferramentas do sistema na questão do controle jurídico. Eu lembro que eu passei um sábado e um domingo inteirinho me treinando a conferir as publicações, as intimações das ordens judiciais. Mas eu tive que gastar aí umas 40 horas para eu poder me treinar e eu poder ficar razoavelmente bom no uso do sistema. E o outro depoimento que eu dou é que eu conheço muito poucos advogados que usam esse tipo de sistema. Legal. Muito pouco. Então, vamos criar uma experiência deliciosa para os advogados. Uma coisa interessante também, eu passei a semana passada em São Paulo, né? E conheci não, na realidade conversei muito, interagi muito com uma amiga que é advogada criminalista, e ela teve muito interesse no Advocacia Azul. Eu percebi que realmente tem uma dor aí, que é dos escritórios de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tamanho. Uhum. Então, acho que nós vamos criar uma experiência que vai agregar valor, sim. Com certeza. Pessoal, eu estou satisfeito com o resultado para o momento. Eu acho que podemos considerar que a gente fechou o planejamento. Então, acho que vamos considerar que esse compromisso que está no documento, apesar dele não ser perfeito, né, e a gente sabe que ele vai evoluir, ele serve como referência para nós. Então, a partir de agora, quando a gente tomar quando formos evoluindo o trabalho, a gente pode atualizar esse mapa mental, né, para atualizar a nossa referência sobre qual é o nosso acordo geral entre todos que estão trabalhando no projeto, né? E aí vamos só assim, vamos diferenciar o que é a evolução orgânica do trabalho, ou seja, por exemplo, a gente deixou uma especificação bem de alto nível ali, para a gente não ficar se enrolando agora, mas ao longo do tempo a gente vai perceber que algumas coisas vão ser apenas detalhamento do que já estava identificado como sendo parte do escopo, e vai ter coisas que a gente vai identificar que vão ser importantes, mas que não estavam no combinado de agora. Então, a ideia de ter esse acordo como base é que aí a gente toma decisões com base... quando a gente identificar uma nova coisa que a gente quer colocar no escopo, então a gente tem que analisar criticamente para saber qual é o impacto disso, né? Então, por exemplo, se a gente vai colocar alguma coisa que vai alocar a equipe para fazer ela, de repente, talvez outra coisa que estava previsto de se fazer, talvez não haja perna para fazer. Então, nós vamos ter que tomar decisões do tipo, vamos colocar isso no escopo, mas vamos aumentar o prazo por um tempo, ou vamos colocar isso no escopo, mas vamos alocar mais uma pessoa, né? Então, nós não podemos perder o controle dessas mudanças para não deixar o projeto ficar congelado,
tá? Porque a gente pode eventualmente tomar decisões, ó, não, o projeto vai terminar de qualquer jeito, essa fase vai terminar no final do ano, né? Então, mesmo que a gente não entregue toda a funcionalidade que a gente gostaria de entregar, a gente vai entregar alguma coisa, né? Para não permitir que, por exemplo, a gente fique adiando a entrega de uma primeira versão até o final do ano de 2017, né? E aí acabe, né, se enrolando nas pernas, né? E não tem sentido. É melhor a gente lançar um aplicativo que pelo menos auxilie nesses processos aí, em alguns deles inicialmente, para depois a gente ir evoluindo. Quando o negócio ficar bom ao ponto de ser cabível cobrar, aí a gente começa a cobrar. Né? Até lá a gente está na parceria construindo a solução. Ok, pessoal? Ok. Agradeço pela atenção, galera. Na realidade, eu estou agradecendo em nome de nós todos, né? Inclusive vocês, porque nós todos estamos ganhando com esse tempo que nós estamos investindo aqui. Sucesso, valeu. Então. Agora nós vamos entrar em ritmo de projeto. Vamos sair do ritmo de planejamento e vamos entrar em ritmo de projeto. Ok. Vamos junto. Um abraço, galera. Em terra.